Deslocamento angular. Consideramos, então, a circunferência de raio igual a R, e o móvel deslocando sobre essa circunferência, descrevendo assim um determinado arco. Ele parte da posição inicial, que eu vou chamar de S0, até a posição final, que eu vou chamar simplesmente de S. Ele efetuou, assim, um deslocamento linear que nós representamos por ΔS. Podemos também associar um ângulo inicial igual a φ0, de onde esse móvel partiu, até o ângulo final, que eu vou chamar simplesmente de φ. A diferença entre φ e φ0 define, então, o deslocamento angular desse móvel, que a gente representa por ΔΦ. Um exemplo numérico seria, se eu chamar o φ0 igual a 0 radiano e o φ igual a π sobre 4 radiano, o deslocamento angular será dado por π sobre 4 menos 0, que é igual a π sobre 4 radiano. Então, aqui existe uma correspondência entre grau e radiano, π sobre 4 corresponde a 45 graus. Então, esse deslocamento angular pode ser tanto em grau quanto em radiano. Se esse móvel desse uma volta completa nessa circunferência, a distância percorrida por ele seria dada pelo comprimento da circunferência, ou seja, C igual a 2πr. Para a gente estabelecer, então, a relação entre o deslocamento linear e o deslocamento angular, ou seja, entre ΔS e ΔΦ, podemos usar essa relação do comprimento da circunferência, onde o ΔS seria o comprimento do arco e o ângulo percorrido pelo móvel igual a ΔΦ. Então, a gente diz que o ΔS vai ser igual a ΔΦ vezes o raio. Bom, para a gente ter ideia dessa relação, vamos supor, então, que o deslocamento angular seja igual a 1,5 radiano. Vamos dar as medidas em radiano. E que a circunferência tem um raio igual a 40 metros, por exemplo. Nós vimos que o deslocamento linear, o ΔS, é o produto do deslocamento angular pelo raio. Substituindo os valores, ficaríamos com 1,5, que é o deslocamento angular, vezes 40. Multiplicando, vou obter deslocamento linear igual a 60 metros. A velocidade média é uma relação entre deslocamento e tempo. Então, substituindo os valores, obteríamos ΔS sobre ΔT, 60 sobre 10. A velocidade linear seria, portanto, 6 metros por segundo. Então, agora, já que a gente definiu deslocamento angular, podemos definir velocidade angular, que nada mais é do que a razão entre o deslocamento angular e o intervalo de tempo. Então, por exemplo, se nós considerarmos o deslocamento angular igual a 1,5 radiano e o intervalo de tempo igual a 10 segundos, a velocidade angular será dada por 1,5 dividido por 10, que vai dar 0,15 radiano por segundo. Só para a gente ter uma ideia, esse 0,15 radiano por segundo equivale a mais ou menos 8,6 graus por segundo. Então, esse móvel ia levar um intervalo de tempo igual a mais ou menos 41 segundos para dar a volta completa. Podemos também relacionar a velocidade angular e a velocidade linear. Bom, sabemos que a velocidade angular é a razão entre o deslocamento angular e o intervalo de tempo para efetuar esse deslocamento. E o deslocamento angular é a razão entre o deslocamento linear e o raio, igual nós vimos antes. Efetuando essa divisão, ficaremos com a velocidade angular, é a razão entre ΔS e o produto do raio pelo intervalo de tempo. Mas nós já sabemos que ΔS sobre ΔT é igual à velocidade. Então, podemos escrever que a velocidade angular é igual a V sobre R. Ou o V é igual à velocidade angular multiplicado pelo raio. A velocidade linear é a razão entre o deslocamento linear efetuado e o intervalo de tempo. Já a velocidade angular é entre o deslocamento angular efetuado e o intervalo de tempo. Se considerarmos um móvel efetuando um movimento circular uniforme, o deslocamento linear será dado pela expressão do comprimento da circunferência. E o intervalo de tempo será o período do movimento, ou seja, o tempo para dar uma volta completa. Então, teremos a seguinte relação. Já a velocidade angular, como uma circunferência corresponde a um arco de 2π radiano, sua expressão será, escrevendo essas velocidades em função do período, teremos essas relações. Velocidade igual a 2πrf e velocidade angular é igual a 2πf. Vamos então resolver a questão da FAMERP de 2023.
A figura mostra as diversas possibilidades de rotação de um braço robótico. Suponha apenas que a pinça desse braço girou, realizando uma rotação de 90 graus, em um intervalo de tempo igual a 0,50 segundo. Qual é a velocidade angular média dessa rotação? Então, a gente percebe que as alternativas todas estão em radiano, enquanto que o ângulo dado foi dado em graus. Então, a gente tem que primeiro fazer a conversão de graus para radiano. Nós já vimos pela tabela que 90 graus corresponde a π sobre 2 radiano. Vimos também que a velocidade angular ela é igual à razão entre o deslocamento angular, que é o ΔΦ, pelo intervalo de tempo. Então, substituindo os dados fornecidos pelo exercício, pela questão, o ΔΦ, que é justamente esse deslocamento angular, é igual a 90 graus, que corresponde a π sobre 2 radiano, no intervalo de tempo igual a 0,50 segundo. 0,50 segundo, representando a forma fracionária, a gente teria 1/2 de segundo. Então, substituindo no lugar de ΔT 1/2, ficaríamos com essa divisão. Então, portanto, a velocidade angular vai ser igual a π sobre 2, que é o deslocamento angular, dividido por 1/2. Efetuando essa divisão, ficamos com π sobre 2, multiplicado por 2 sobre 1, repetindo a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda, cancelamos 2 com 2, efetuamos o produto, então π vezes 1 vai dar π, e 1 vezes 1 vai dar 1, π sobre 1 vai ser igual a π radiano por segundo. Então, a alternativa correta é a letra C. A velocidade angular média, então, de rotação dessa pinça vai ser igual a π radiano por segundo.